Não com uma faca ou veneno, mas com a verdade que ela enterrou por anos, e assisti enquanto ela se afogava no próprio veneno que destilou para mim. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu apertava o pescoço dela contra o corrimão da varanda, os azulejos frios do prédio e quando os seus últimos borbulejos como um fado esquecido. E o pior? Eu sorri, porque pela primeira vez em 20 anos, aquela chave extra que ela exigira como um direito divino finalmente destrancar as portas do inferno que ela construiu para nós duas. Depois de comprarmos a primeira casa, a minha irmã exigiu uma chave extra como se mandasse no mundo inteiro. Era um apartamento modesto no bairro alto, com paredes de azulejos rachados e o cheiro eterno de pastéis de nata subindo da rua. Eu tinha 30 anos, ela 28, e juntas tínhamos juntado cada cêntimo das propinas de empregadas domésticas, turnos noturnos em cafés e aquelas noites em que vendíamos bijuterias no mercado de Alfama para pagar o sinal. A casa era o nosso sonho, o nosso refúgio contra o pai que nos abandonara com dívidas e a mãe que bebia para esquecer o abandono. Mas Inês, a minha irmã mais nova, sempre fora a rainha das exigências disfarçadas de generosidade. Para emergências, mana, dissera ela com aquele sorriso que parecia inocente, mas que eu já sabia ser uma lâmina embotada. Eu dei-lhe a chave, é claro. Irmãs partilham tudo, não é? Ou assim eu pensava. Os primeiros meses foram um delírio de liberdade. Acordávamos com o sol filtrando pelas cortinas finas, o Tejo brilhando lá embaixo como uma promessa de futuro. Eu trabalhava como guia turística, levando gringos entusiasmados por Sintra e os seus palácios de contos de fadas, enquanto Inês estudava design gráfico na universidade, sonhando com exposições em galerias do Chiado. À noite, cozinhávamos bacalhau à brás e ríamos das histórias dela sobre professores pedantes e colegas invejosos. Mas havia algo no ar, um cheiro subtil de azedume, como vinho virado. Inês começou a chegar tarde, com o rímel borrado e o telemóvel sempre vibrando em silêncio. Amigos da Uni, explicava ela, e eu assentia, porque quem era eu para duvidar? Eu, a irmã mais velha, a protetora, a que sempre limpava as nódoas negras da alma dela depois das discussões com a mãe. Uma noite de verão, o calor sufocante de Lisboa entrou pela janela aberta, misturando-se ao fumo do cigarro que eu fumava na varanda. Inês irrompeu pela porta às 3 da manhã, os saltos batendo no soalho como tiros. Preciso de um favor, disse ela, sem preâmbulos, jogando a mala no sofá. Os seus olhos estavam vidrados, não de álcool, mas de algo mais perigoso, ambição crua. Contou-me sobre um homem, um investidor rico de Cascais, que prometera financiar o seu portfólio de design. Ele quer privacidade, mana. A chave extra. Posso usá-la para as reuniões aqui? É só enquanto eu fecho o negócio. Hesitei, o estômago a revirar-se como as ondas do Atlântico em dia de temporal. A casa era nossa, mas Inês falava como se fosse dela. Só desta vez, concordei, entregando-lhe a cópia que eu guardava na gaveta da cozinha. Ela beijou-me a face, um gesto rápido e pegajoso, e partiu de novo para a noite. Naquela semana, o apartamento transformou-se num palco de segredos. Encontrei copos de vinho tinto manchados na mesa, lençóis amarrotados com perfume masculino, e uma vez, um brinco de ouro esquecido no chão da casa de banho, não dela, porque Inês usava sempre prata. Limpei tudo em silêncio, engolindo o fel da suspeita. Eu amava-a, era a minha sangue, a metade da minha alma partida. Mas o amor tem limites, e o meu começava a rachar como os azulejos das paredes. Comecei a notar as pequenas traições, as contas de luz a subir porque ela deixava luzes acesas em reuniões, o meu armário revistado, as minhas roupas emprestadas, sem pedir. És tão prática, mana, ria ela. Prática. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um insulto, porque eu era a que planeava, a que poupava, a que segurava o mundo para ela não cair. O ponto de ruptura veio numa manhã de outono, quando o vento do norte varria as folhas pelas ruas empedradas. Voltei cedo do trabalho, um grupo de turistas cancelado por causa da chuva, e encontrei o apartamento vazio, mas marcado pela presença de outros. O cheiro de aftershave caro impregnava o ar, e na mesa da cozinha, um contrato rabiscado, investimento a Inês Costa, 50.000 euros para estúdio próprio. Meu coração parou. 50.000. De onde? Li as linhas finas, as cláusulas sobre parceria exclusiva, e o nome dele, Rui Almeida, o tipo de Cascais com iate e reputação de devorar ambições jovens. Inês não estava, deixaram um bilhete, volto logo, amor. Não me esperes acordada.
Amor. Para quem? Sentei-me no chão, as pernas dobradas como uma criança abandonada, e chorei pela primeira vez em anos. Não pela traição, isso eu podia perdoar, mas pela ilusão de que éramos iguais. Eu construíra aquela casa com suor e noites sem dormir, ela usava-a como escada para o seu Olimpo pessoal. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, um fio tenso que se partiu com um estalo audível na alma. Levantei-me, limpei o rosto, e comecei a planear. Não vingança ainda, isso viria depois, mas sobrevivência. Mudei a fechadura da porta principal naquela tarde, paguei o ferreiro com as minhas economias. Quando Inês voltou, encontrou a porta trancada e eu à espera do outro lado, com um sorriso que mascarava o furacão. O que é isto, mana? A minha chave não funciona. A sua voz era um guincho de surpresa, os olhos arregalados como os de uma criança apanhada a roubar doces. Expliquei calmamente, a casa era nossa, mas as regras mudavam agora. Ela riu, nervosa, e prometeu mudar. Mas eu sabia que não mudaria. Pessoas como Inês não mudam, elas adaptam-se, como cobras na relva. Os meses seguintes foram uma dança de minas terrestres. Inês mudou-se para um quarto alugado no Cais do Sodré, perto dos bares e das oportunidades, mas voltava sempre, batendo à porta com histórias de miséria e promessas de remuneração. O Rui está zangado, mana. Diz que preciso de estabilidade. Estabilidade. A palavra soava como uma piada cruel. Eu deixava-a entrar às vezes, por pena, e nessas noites bebíamos vinho do Douro e falávamos da mãe, que morrera de cirrose no Hospital de Santa Maria, deixando-nos só com memórias azedas. Mas eu observava, catalogava cada mentira, cada gesto calculado. Descobri que o investimento de Rui era mais do que dinheiro, era um contrato de alma, com noites em hotéis de luxo e silêncios cúmplices sobre favores não declarados. Uma amiga comum, a Maria do Mercado, sussurrou-me ao ouvido: cuidado, ela anda a vender mais do que designs. A raiva crescia em mim como era venenosa nas paredes úmidas de Lisboa. Não era só ciúme, era o reconhecimento de que Inês me via como acessório, uma muleta para os seus tropeços. Comecei a documentar tudo, fotografias de mensagens no telemóvel dela quando dormia no sofá, recibos de transferências bancárias que ela esquecia na mesa. Construí um dossiê, pasta de cartão castanho escondida debaixo da cama, como um diário de loucura. Sonhava com ela, sonhos onde empurrava das escadas do castelo de São Jorge, o corpo dela rolando como uma boneca quebrada. Acordava suada, o coração a martelar, e jurava que não me tornaria como a mãe, amarga e autodestrutiva. Mas a linha entre vítima e vingador é fina como o fio de um fado. Numa noite de Natal, o ar frio cortante como navalhas, Inês reapareceu com um presente embrulhado em papel dourado, uma chave nova, simbólica, para a reconciliação. Abrimos o vinho, cantámos canções da infância, e pela primeira vez em meses, senti um vislumbre de esperança. Mas quando ela adormeceu, bêbada e vulnerável, revistei a mala dela. Encontrei cartas, não de Rui, mas de um advogado, papéis para transferir metade da casa para o nome dela, alegando contribuição igual. Contribuição igual. Eu pagara 90% do sinal com as minhas poupanças, ela dera o resto em cheques sem fundo. A fúria subiu como baile, quente e inescapável. Não a confrontei nessa noite, esperei, como uma aranha na teia. O ano novo trouxe chuvas torrenciais, o Tejo inchado e cinzento como o meu humor. Inês conseguiu o emprego dos sonhos, graças a Rui, e mudou-se para um estúdio em Belém, com vista para os Jerónimos. Mandava mensagens esporádicas: saudades, mana. Vem visitar. Mas eu não ia. Em vez disso, contactei o advogado dela anonimamente, uma chamada de cabine pública no Rossio, voz disfarçada com um lenço na boca. Verifique os registros bancários da sua cliente, disse eu. Há mentiras aí que podem custar-lhe a licença. Ele riu, cético, mas eu sabia que sementes plantadas crescem. Semanas depois, ouvi através de amigos que o contrato de Inês fora revisto, Rui descobrira discrepâncias, e ela perdera o financiamento. Ela ligou-me em pânico: mana, preciso de ti. Tudo desabou. E eu, com a voz serena como o mar em dia calmo, respondi: vem para casa. A chave extra ainda funciona. Quando ela chegou, encharcada e quebrada, abracei-a como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, o plano fervia. A vingança não seria rápida,
seria lenta, como o vinho a envelhecer nas caves do Porto. Começaria por curá-la, para depois a quebrar de novo. Porque o amor traído não perdoa, ele transforma-se em algo afiado, algo eterno. Inês instalou-se no sofá-cama da sala, os seus vestidos de designer dobrados em pilhas precárias, como relíquias de uma vida que escapara entre os dedos. Lisboa acordava com o cacarejar distante dos galos de moraria, e eu preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de milho, o cheiro reconfortante preenchendo o ar úmido. Obrigada, mana, murmurava ela, os olhos inchados de noites sem sono. Eu assentia, servindo-lhe o café forte, e observava como ela engolia a culpa com cada gole. Era fácil fingir misericórdia, mais difícil era conter o veneno que borbulhava no meu peito. Cada conversa era uma armadilha subtil, perguntas sobre Rui, sobre os amigos da Uni, sobre as noites em que desaparecera sem explicação. Ela respondia com meias verdades, os lábios tremendo como folhas ao vento, e eu arquivava cada uma no meu dossiê mental. Começámos a reconstruir uma rotina, como irmãs de novo. Saíamos para passeios pelo Tejo, parando em quiosques para pastéis de Belém quentes, o açúcar a derreter na língua como promessas vazias. Inês falava de recomeços, um novo portfólio, freelances para revistas de moda, talvez um curso em Évora para se afastar da toxicidade de Lisboa. Eu ouvia, incentivava, mas por dentro calculava. Descobrira, através de pesquisas online em cafés com Wi-Fi grátis, que Rui não era só um investidor, tinha histórico de assédio, casos arquivados em tribunais de Oeiras que nunca viram a luz do dia por causa de acordos milionários. Inês fora apenas mais uma. Não, ela escolhera entrar no jogo, arrastando-me para o tabuleiro sem o meu consentimento. Uma tarde, enquanto ela dormia a sesta, hábito dela desde criança, entrei no quarto e revistei o telemóvel. A password era a nossa data de nascimento partilhada, um toque de ironia cruel. Mensagens antigas com Rui, preciso de mais, amor. A mana não pode saber. E fotos, dela, nua em lençóis de hotel, poses que gritavam desespero disfarçado de empoderamento. O estômago revirou-se, não por pudor, mas pela traição dupla. Ela usara o nosso lar, o nosso sonho, como moeda de troca. Apaguei as fotos uma a uma, um ato de misericórdia perversa, e enviei capturas para um e-mail anónimo ligado a um perfil falso no LinkedIn. Cuidado com quem contrata, anexei. Sem assinatura, só a semente da dúvida. Inês acordou revigorada, sugerindo um jantar fora. Escolhemos uma tasca no Alfama, com fado ao vivo e o cheiro de sardinhas grelhadas no ar. Sentámo-nos numa mesa apertada, velas tremulando como corações instáveis, e ela abriu-se. Eu errei, mana. O Rui. Ele prometeu o mundo, mas era só controlo. Eu pensei que podia lidar. As lágrimas dela brilhavam à luz fraca, e por um momento, odiei-me por não acreditar. Abracei-a sobre a mesa, o vinho do Alentejo amargo na garganta. Somos mais fortes juntas, sussurrei. Mas enquanto o fadista cantava sobre amores perdidos, planeava o próximo passo, contactar uma jornalista freelance que eu conhecera em Tours, uma mulher de Setúbal com nariz para escândalos. História sobre assédio no mundo do design, disse-lhe eu ao telefone, voz baixa como confissão. Tenho provas. As semanas passaram num torpor de normalidade fingida. Inês arranjou um part-time numa agência de publicidade no Baixa, desenhando logos para marcas de queijo do Minho, e eu continuei com os tours, narrando histórias de exploradores e rainhas para americanos de olhos vidrados. À noite, partilhávamos o vinho e os segredos, ou o que ela achava serem segredos. Confidenciou-me sobre a mãe, memórias que eu já conhecia mas fingia surpreendida, as noites em que ela nos trancava no quarto para falar com o diabo na garrafa. Tu foste sempre a forte, disse Inês, e eu sorri, porque a força é uma máscara que esconde o abismo. Mas o dossiê crescia, e-mails impressos, gravações de chamadas onde ela implorava a Rui por mais tempo. Eu era meticulosa, como uma costureira de fada a cozer feridas que sangravam. O primeiro golpe caiu numa manhã de nevoeiro, quando o sol lutava para romper as nuvens sobre o castelo. Inês recebeu uma chamada da agência, rumores online, Inês. Clientes a cancelar. Algo sobre ética. O seu rosto empalideceu como o mármore dos Jerónimos, e ela virou-se para mim, olhos acusadores. O que se passa, mana? Neguei, inocente, ajudando-a a preparar o CV para novas oportunidades. Mas por dentro, regozijava-me no silêncio.
A jornalista publicara um artigo anónimo no Público, o lado negro do design português, investidores e vítimas silenciadas. Não mencionava nomes, mas as descrições eram precisas: iates em Cascais, estúdios em Belém. Rui ligou para ela naquela tarde, voz furiosa e quando pelo telemóvel no altifalante: acabou-se, Inês. Não quero escândalos. Ela chorou nos meus braços, o corpo tremendo como uma folha no vento atlântico, e eu acariciei o seu cabelo, sussurrando consolos que eram veneno doce. Porque eu, soluçava ela. Porque sempre a mim? E eu, com a voz de santa, respondia: o mundo é cruel, mana. Mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos. Eu planeava que ela afundasse primeiro, para depois a puxar, ou não. Comecei a sabotar subtilmente, esqueça de lhe lembrar entrevistas, redirecionar mails com ofertas de emprego para spam. Ela notava, franzia o sobrolho, mas atribuía à fadiga. Estás cansada, mana? Deixa que eu cuido de ti agora. Cuida de mim. Ria por dentro. Ela era a marioneta agora, fios nas minhas mãos. O Natal aproximava-se de novo, luzes piscando nas ruas como estrelas falsas. Convidei amigos para uma ceia, a Maria do Mercado, o Zé o Ferreiro, gente simples de Lisboa que não sabia dos nossos abismos. Inês brilhou, contando anedotas engraçadas sobre os seus fracassos criativos, e por um instante, vi a irmã que amara, vibrante, cativante, uma faísca no escuro. Mas quando os convidados partiram, e o vinho nos deixou tontas, ela confessou o impensável: eu usei o teu nome no empréstimo, mana. Para o Rui. Só 1000 euros. Pago já. 1000 euros. Das minhas poupanças para a remodelação da cozinha. O copo tremeu na minha mão, o vinho derramando como sangue. Perdoei na superfície, mas naquela noite, adicionei ao dossiê extratos bancários falsificados, assinaturas forjadas com a minha caligrafia, dela, copiando a minha. A vingança ganhava forma, como uma escultura em pedra de Mafra, dura, implacável. Eu contactei o banco anonimamente, preocupada com fraudes na família. Dias depois, Inês recebeu uma carta: investigação por falsificação. Como? Gritou ela, agitando o papel como uma bandeira de rendição. Eu fingi choque, abracei-a, mas os meus olhos estavam frios como o Tejo em inverno. Ela começava a suspeitar, olhares laterais, perguntas sobre as minhas saídas, mas eu desviava com abraços e mentiras. Confia em mim, mana. Somos tudo o que temos. E éramos. Mas o tudo dela era o nada meu, e o nada meu tornava-se o tudo da minha fúria. O próximo passo seria maior: envolver a polícia, um relatório de roubo que ligasse os pontos ao passado dela. Porque Inês não roubara só dinheiro, roubara-me a ilusão de família. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, não com nevões russos, mas com chuvas que penetram os ossos e ventos que uivam como almas penadas nas ruelas do chiado. Inês andava como um fantasma no apartamento, os olhos fundos de insónias, o telemóvel mudo exceto por chamadas de cobradores. A carta do banco fora o catalisador, agora, a agência despedirá oficialmente, citando conflitos de interesse. Ela culpava Rui, o mundo, o destino fadista, mas nunca a si própria. Eles tramam contra mim, mana, dizia ela, acendendo outro cigarro com mãos trêmulas. Eu preparava chás de camomila, ouvia as lamúrias, e por dentro contava os dias até ao golpe seguinte. O dossiê era agora um tomo, páginas cheias de provas, screenshots de transferências, testemunhos de amigos que eu manipulava com meias-verdades ao telefone. Decidi acelerar. Numa tarde cinzenta, dirigi-me à esquadra do Barro Alto, o prédio antigo cheirando a papel molhado e café requentado. Vestida de viúva, casaco escuro, óculos de sol, relatei um roubo na nossa casa, a chave extra desaparecida, possivelmente usada por alguém de confiança. O agente, um homem de bigode grisalho e sotaque alentejano, anotou tudo com tédio burocrático. Suspeitas? Perguntou. Hesitei, lágrimas falsas brotando. A minha irmã. Ela tem problemas. Mas eu temo pela nossa segurança. Ele prometeu investigar, e eu saí dali com o coração leve, como se tivesse confessado um pecado e recebido absolvição. Inês descobriu na pior altura, durante uma visita à mãe no cemitério de Alto de São João, onde túmulos de granito se amontoavam como segredos enterrados. A polícia veio ao estúdio antigo, disse ela, o rosto pálido contra o céu de chumbo.
Perguntaram sobre chaves, acessos não autorizados. Achas que o Rui? Sacudi a cabeça, ajudando-a a arrumar as flores murchas na campa da mãe. Não, mana. Deve ser coincidência. Mas os seus olhos perfuraram os meus, procurando mentiras. Naquela noite, discutimos pela primeira vez em anos, vozes altas e quando pelas paredes finas, vizinhos batendo no teto como aplausos irónicos. Tu mudaste, mana. És fria, distante. Gritou ela, arremessando um vaso que se estilhaçou no chão como o nosso laço. Eu respondi com calma gélida, eu. Tu é que trouxeste estranhos para a nossa casa, tu é que falsificaste o meu nome. As palavras saíram antes que eu as pudesse conter, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como o fim de um fado. Ela partiu naquela noite, mal às costas, para a casa de uma amiga em Chabregas. Mensagens esporádicas chegavam, preciso de espaço. Espaço. Eu dera-lhe o mundo, e ela pedira o universo. Sozinha no apartamento, o vazio amplificou os meus demónios. Bebia vinho sozinho, olhando para o Tejo Negro, imaginando Inês a afogar-se nas suas escolhas. Mas a culpa rastejava, era vingança ou justiça. Lembrei-me da mãe, como ela nos batera uma vez, bêbada, gritando, vocês são a minha prisão, e como eu protegera Inês, escondendo-a debaixo da cama. Agora, eu era a prisão dela. O telefone tocou, o agente da polícia. Senhora Costa. Encontramos vestígios na fechadura. A sua irmã foi citada para interrogatório. Obrigada, disse eu, voz trêmula de fingida preocupação. Inês reapareceu dias depois, algemada pela derrota, não pela lei. Eles acham que eu entrei sem permissão, mana. Como se eu fosse ladra. Chorava no sofá, o maquilage correndo como rios negros. Abracei-a, mas as minhas mãos tremiam de excitação contida. O interrogatório fora formal, sem acusações, mas o nome dela estava agora num ficheiro, uma mancha que se espalharia. Comecei a espalhar rumores, sussurros à Maria no mercado, posts anónimos em fóruns de design lisboetas. Cuidado com a Inês Costa, ambição sem limites. Ela sentiu o cerco apertar, convites secos, olhares desviados em cafés. O que fiz de errado? Implorava ela. Nada, respondia eu. Tudo, pensava. O Primavera chegou tímida, jacarandás roxos florescendo nas avenidas como aquecidos. Sugeriu uma viagem a Óbidos, o vila medieval com muralhas que pareciam prisões românticas. Para limpar a cabeça, disse. Ela aceitou, faminta por normalidade. Alugámos um quarto numa pousada, paredes de cal branco e o cheiro de laranja no ar. Passeámos pelas livrarias escondidas, rimos de livros poeirentos, e por uma noite, sob estrelas que pontilhavam o céu alentejano, confessei parte da verdade, eu sei do empréstimo, Inês. Mas chocaste-me. Ela desabou, pedindo perdão com beijos nas mãos. Nunca mais, mana. Juro pela mãe. Acredia. Quase. Mas o dossiê chamava, e no dia seguinte, enquanto ela dormia, enviei as provas ao Rui, não anónimo, mas do e-mail dela, hackeado com uma password simples. Lembra-te de mim? Anexei fotos antigas dela com ele, misturadas com as minhas descobertas. O caos explodiu em Lisboa. Rui, paranoico, ameaçou-a com processos. Ela ligou-me em histeria do autocarro de regresso. Ele sabe tudo. Diz que eu o traí. Traição, a palavra ecoava como um sino rachado. Quando chegou, o apartamento era um campo de batalha, roupas rasgadas, copos partidos. Abracei-a, mas recuei ao ver o ódio nos seus olhos. Foste tu, não foste. As chaves, os rumores, o banco. Neguei, mas a máscara escorregava. Discutimos até ao amanhecer, verdades nuas cortando como facas de cozinha. Ela admitiu, usar a casa para festas secretas, vendendo favores para financiar sonhos, eu admiti, plantar as sementes da sua queda. Porquê? Gritou ela. Porque tu me roubaste a alma, Inês. A casa era nossa, não tua escada para o céu. Ela partiu de novo, desta vez para o Algarve, prometendo nunca voltar. Mas eu sabia que voltaria, o sangue chama. Sozinha, o apartamento ecoava vazio, e a culpa crescia como musgo nas paredes. Visitei a mãe no cemitério, flores frescas na mão, e sussurrei, perdoa-me, mãe.
Eu venci, mas perco. O vento levou as palavras, e o Tejo ria lá embaixo. A vingança era doce, mas azeda como vinho virado. O próximo capítulo seria o confronto final, eu preparava-o, com calma depredadora. O verão invadiu Lisboa como um amante possessivo, o ar pesado de sal e sardinha grelhada, turistas enchendo as ruas como formigas em mel. Inês mandava postais do Algarve, praias douradas de lagos, promessas de nova vida. Mas eu li entre linhas, o tom desesperado, os pedidos velados de dinheiro. Ignorava, focando no meu trabalho, tours agora para grupos VIP, narrando a glória dos descobrimentos com voz firme, enquanto por dentro navegava mares de dúvida. O dossiê jazia debaixo da cama, um monstro adormecido, mas acordado por noites de insônia. Sonhava com Inês, não como inimiga, mas como criança, a miúda que eu carregara às costas nas romarias de Fátima, rindo de santos e milagres. Uma carta chegou em agosto, envelope amarelado como pele envelhecida, do advogado de Rui. Citação para testemunho em processo de difamação. O meu nome, não o dela. O pânico subiu como maré alta. Como? Eu fora cuidadosa, anônima. Mas Inês, na sua fúria, devia ter falado, ou pior, plantado pistas. Liguei-lhe, voz urgente, o que fizeste, mana? Ela riu, um som quebrado pelo telefone, vingança por vingança, mana. Eu sei do e-mail ao Rui. Agora, vamos cair juntas. O clique da chamada cortada ecoou como um tiro. Corri para o dossiê, queimei páginas no lava-olhos da varanda, cinzas voando para o Tejo como confissões libertadas. Mas era tarde, o fogo da retaliação acendera-se. Os dias tornaram-se um labirinto de paranoia. Olhava por cima do ombro em tours, via sombras em rostos de estranhos. O agente da polícia ligou, atualização no caso da chave. A sua irmã alega que você a incriminou por ciúmes. Ciúmes. Ria histericamente sozinha na cozinha, o facão cortando cebolas para um jantar solitário. Era mais que ciúmes, era o roubo da identidade, da confiança que construíra tijolo a tijolo. Resolvi contra-atacar, contratei um detetive privado, um ex-polícia de Coimbra com olhos de falcão e tarifas exorbitantes. Siga a Inês, ordenei. Tudo, chamadas, visitas, mentiras. Os relatórios chegavam por e-mail codificado, Inês no emprego de bar em Portimão, servindo cervejas a veraneantes alemães, encontros com um novo patrocinador, um galerista de Faro com mãos ávidas, e, o pior, planos para vender a casa, a nossa casa, através de um procurador corrupto. Ela falsificara documentos, usando o nosso ADN partilhado como prova de herança. O detetive anexou fotos, ela num café à beira-mar, rindo com o advogado, copo de vinho na mão. O meu sangue ferveu, peguei no telefone e marquei bilhete para o sul. Não vingança cega, estratégia, como xadrez jogado em praias escaldantes. Cheguei a Portimão ao pôr do sol, o Atlântico rugindo como leão ferido. Encontrei-a no bar, unhas roídas servindo shots de medronho. Mana, exclamou, surpresa misturada com medo, limpando as mãos num pano sujo. Sentámo-nos numa mesa ao canto, o zumbido de conversas estrangeiras como cortina. O que fazes aqui? Perguntou, olhos desviando para a saída. Expliquei calmamente, o processo, os documentos falsos, o fim da farsa. Ela negou, lágrimas brotando como ondas, era para te proteger. O Rui ameaçava-nos às duas. Mentira, o detetive confirmara, era ganância pura. Discutimos baixo, vozes tensas como cordas de viola, e pela primeira vez, vi o abismo nos olhos dela, não a irmã, mas uma estranha, moldada por anos de inveja minha força. Voltei a Lisboa de comboio noturno, o clique-claque das rodas como metronome da minha raiva. O detetive enviou mais, gravações de Inês a conspirar com o galerista, a casa vale 200 mil, partilho metade, mas preciso de tempo. Metade. Ela planeava roubar-me tudo. Liguei para o procurador dela, voz doce como melão, ouça, eu sei do esquema. Cancele, ou o público sabe. Ele gaguejou, prometeu rever. Dias depois, Inês ligou em prantos, o tipo de Faro sumiu, mana. E a venda? Bloqueada. Ajuda-me. Ajuda. Ri para o telemóvel. Vem para casa. Falamos. Ela chegou no equinócio de setembro,
pele queimada de sol sulista, malas cheias de roupas salgadas. Abracei-a na porta, mas o abraço era de urso, apertado, sufocante. Cozinhei arroz de marisco, vinho verde gelado, e falámos como se o abismo não existisse. Mas durante a noite, enquanto dormia, acedi ao seu portátil, password mudada para Irmas Eternas, ironia cruel. E-mails, planos para me difamar publicamente, posts prontos em redes sociais acusando-me de abuso emocional. O coração parou, ela jogava sujo agora, virando a mesa. Contra-ataquei na manhã seguinte. Mostrei-lhe o dossiê completo, impresso, encadernado como livro de horrores. Lê, disse, empurrando-o para a mesa. Os seus olhos arregalaram-se página a página, provas das festas, dos empréstimos, das mentiras ao Rui. Como, sussurrou, rosto cinzento como o céu de tempestade. Eu protejo o que é meu, Inês. A casa, a família, tu roubaste isso. Ela gritou, arremessando páginas como confetes de funeral, e correu para a varanda, o corrimão frio sob as mãos trêmulas. Por um segundo, pensei em deixá-la cair, o Tejo esperava, faminto. Mas puxei-a de volta, lágrimas minhas agora reais. Porque nós, choraminguei. Porque assim? O silêncio que se seguiu foi o mais profundo, confissões nuas, feridas abertas como romãs maduras. Ela admitiu a inveja, da minha estabilidade, da minha solidão escolhida, eu admiti a raiva, de ser sempre a âncora, nunca o navio. Jurámos paz, mas o ar cheirava a ozono, a trovão iminente. Inês ficou, ajudando nas limpezas, cozinhando fado na cozinha. Mas eu vigiava, o detetive em stand-by. Porque a paz é frágil como vidro de murano, e a vingança, uma vez despertada, não dorme. Outubro trouxe vindimas no Douro, fomos, num capricho, colher uvas em vinhas terrazadas, o rio serpenteando como veia de terra. Rimos sob o sol, mãos roxas de mosto, e por um dia, fomos irmãs de novo. Mas no regresso, o telefone dela vibrou, mensagem do Rui. Encontro final. Sem truques. Ela escondeu, mas eu vi. O ciclo recomeçava. O outono em Lisboa é um quadro de Turner, folhas outonais dançando no vento, o tejo tingido de âmbar ao entardecer. Inês e eu equilibrávamos-nos numa corda bamba de trégua, dias preenchidos com rotinas domésticas, compras no mercado da Ribeira, tardes de costura velha roupa da mãe. Mas a trégua era ilusória, como o sol filtrando nuvens de tormenta. Ela saía, para entrevistas, voltava com olheiras e cheiro a tabaco caro. Eu sorria, servia jantar, mas o dossiê, reconstruído em digital, backup na nuvem, pulsava como coração oculto. O detetive reportava, encontros com Rui em cafés discretos de Alcântara, conversas sobre acordos de silêncio. Não a confrontei, em vez disso, infiltrei-me. Criei um perfil falso nas redes, amiga preocupada, contactando o círculo dela, ex-colegas de design, amigas de farra. Sabem dos esquemas da Inês? Chaves, casas, homens ricos. Sementes plantadas, colheita amarga. Uma delas, a Sofia de Évora, respondeu, ela sempre foi assim, toma e não devolve. Cuidado com a tua mana. Ironia, eu era a mana, mas o veneno espalhava-se. Inês começou a notar, mensagens bloqueadas, convites cancelados. O que se passa? Lisboa odeia-me, queixava-se, fumando na varanda. Talvez seja karma, respondia eu, voz suave como seda rasgada. O processo de Rui avançava, depus como testemunha, jurando inocência em tribunal de Oeiras, o ar cheirando a maresia e justiça apressada. Eu nada sei de difamação, menti, olhos no juiz careca. Inês testemunhou depois, voz tremendo, a minha irmã é vítima, não culpada. Vítima. Rimos juntas depois, no carro de regresso, mas o riso era histérico, borda de abismo. Ela confessou, encontrara o portátil hackeado, sabia do meu jogo. Vamos parar isto, mana. Antes que nos destrua. Parecer. O meu instinto gritava não, a irmã traída sussurrava sim. Novembro trouxe o São Martinho, castanhas quentes nas ruas, vinho novo a aquecer as veias. Celebramos com amigos, o Zé contando piadas alentejanas, a Maria dançando fado improvisado. Inês brilhou, contando histórias embelesadas de viagens solistas, e eu observava, orgulhosa e possessiva.
Mas durante a festa, o telemóvel dela vibrou. Rui, última chance. Amanhã, meia-noite, Porto de Belém. Ela escondeu, mas eu vi o reflexo no vidro da janela. Naquela noite, após os convidados partirem, confrontei-a, vai vê-lo. Depois de tudo. Ela hesitou, lágrimas brotando. É para acabar, mana. Ele tem provas contra nós duas. Nós duas. O pânico apertou. O que queres dizer? Ela desabou. Rui gravara as festas na nossa casa, vídeos comprometedores, não só dela, mas meus, dos falsos que eu inventara para ganhar extras, beijos com um turista bêbado que ela filmara rindo. Ele chantageia-nos. Paga ou destrói. O chão fugiu, eu, a vingadora meticulosa, exposta como amadora. Abracei-a, mas era aliança forçada. Vamos juntas, propus. Enfrentamo-lo. A meia-noite em Belém era fantasmagórica, monumentos aos descobrimentos negros contra o céu, o Tejo lambendo os cais como língua faminta. Encontramos Rui num barco ancorado, iate branco como caixão laqueado. Ele era charmoso, terno italiano, sorriso de tubarão, meninas Costa. Sentem-se. Ofereceu champanhe, mas bebemos ar venenoso. O que queres? Perguntei, voz firme apesar do tremor. Ele riu, justiça. Vocês mancharam o meu nome, eu mancho o de vocês. Mostrou o portátil, vídeos granulados, a minha risada bêbada e quando. Inês suplicou, apaga. Pagamos em prestações. Ele recusou, olhos em mim, tu, a irmã forte. Sempre soubeste, não. Plantaste as sementes. A fúria explodiu. Arremessei o copo, champanhe salpicando o convés como sangue. Tu usaste a minha casa, a minha família. Gritei, e Inês juntou-se, unhas cravando no braço dele. Ele empurrou-a, forte como o mar, e ela tropeçou no corrimão. Tempo parou, eu vi a criança dela, a miúda que protegera, caindo para o negro. Sem pensar, agarrei pelo colarinho, soco chovendo como granizo. Não a toques. Rugiu ele, mas Inês recuperou, chutando, gritando. Caiu na água, não ela, ele, esplasiquando como juízo final. Nós duas, ofegantes no convés, olhámos o vazio. Ele, sussurrou ela. Afogou-se no orgulho, respondi, puxando-a para longe. Corrermos pelo porto, corações martelando, o ar salgado colando à pele. Voltámos a casa em táxi silencioso, mãos entrelaçadas como âncoras. Acabou? Perguntou ela na cama, partilhada como na infância. Acabou, menti. Porque Rui não morrera, o detetive confirmou no dia seguinte, resgatado, furioso, processo em curso. Mas o incidente unira-nos, ou assim parecia. Passámos dezembro em paz relativa, decorações natalícias, missa na Sé, vinho do Porto à lareira. Mas eu planeava o fim, contactei a imprensa, anónima, com as gravações dele, o tubarão exposto. Inês suspeitava, olhares questionadores, mas o amor, ou o que restava, cegava a, somos invencíveis juntas, dizia. Invencíveis. Como Ícaro, voando perto do sol. O ano novo raiou com fogos sobre o Tejo, explosões coloridas refletindo nos nossos rostos cansados na varanda. Inês abraçou-me, cheirando a pólvora e esperança frágil, novo começo, mana. Assenti, mas o dossiê finalizava-se, cópias para advogados, polícias, jornais. A vingança culminava não em morte, mas em ruína total, dela, para que eu renascesse das cinzas. Janeiro trouxe geadas raras, Lisboa branca como segredos velados, e com elas, o colapso. O artigo saiu no Diário de Notícias, escândalo no design, investidor acusado de chantagem e abuso. Fotos borradas de Rui, testemunhos anónimos, os meus, canalizados através da jornalista de Setúbal. Inês leu na cozinha, jornal tremendo nas mãos. Tu, sussurrou, olhos flamejando. Foste tu o tempo todo. Não neguei, ergui-me, voz calma como o mar morto. Sim. Porque tu começaste, a chave, a casa, a alma roubada. Ela arremessou o jornal, avançando como fúria encarnada, unhas cravando o meu braço. Luta desatou, corpos rolando no soalho, azulejos frios contra a pele, gritos e quando como fado trágico. Traidora,
uivava ela. Vítima, respondia eu. Acabei por cima, mãos no pescoço dela, pressionando não para matar, mas para quebrar. Sento o que eu senti, Inês. O sufoco da traição. Ela gorgolejou, olhos vidrados de ódio e súplica, e soltei, não por misericórdia, mas cálculo. Ela rastejou para a varanda, ar noturno frio como lâminas. Vou embora. Para sempre. Mas eu sabia, o sangue prende. Polícia veio dias depois, Rui processava a progressão no barco, provas de câmaras de cais. Ela foi levada, algemas brilhando sob luzes de rua, último olhar para mim, mistura de amor e abismo. Porquê, mana? Porque o amor não perdoa roubo. Sozinha, o apartamento ecoava vazio, paredes sussurrando memórias. Vendi a casa, metade para mim, metade para caridade em nome da mãe, mudei para um estúdio em Alfama, perto do Fado Vivo. Inês cumpriu pena curta, por falsificação, saiu quebrada, vivendo em abrigos do norte, mensagens raras, perdão. Ignorava, mas guardava, como cicatriz. Rui caiu, escândalos o levaram à falência, iate vendido, nome sinônimo de veneno. Anos passaram, Lisboa mudou, eu, guia sénior agora, contando histórias de redenção em palácios. Um dia, outono chuvoso, ela apareceu à porta, magra, olhos fundos como poços. Voltei, mana. Para acertar contas. Abracei-a, não com ódio, mas fadiga. Entra. A chave ainda é tua. Mas a porta que abri não era de casa, era da alma, e o que entrou foi paz, ou seu fantasma. Vivemos juntas de novo, cicatrizes tecidas em laços frágeis. A vingança ensinara, o pior inferno é o autoimposto. E no fim, sob o sol de Lisboa, partilhamos vinho, rindo de demónios vencidos. Porque irmãs não morrem, transformam-se, como o Tejo em mar.